Dizem que monstros andam entre os homens, mas poucos sabem distinguir quem é a verdadeira fera. Eu sou Cláudio Coelho, e você está no canal Locra. Antes de começarmos essa jornada, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos episódios. Hoje eu vou te levar por uma história que atravessa o tempo, do deserto em chamas das cruzadas ao coração de um império oriental devorado pela própria glória. Um homem que bebeu o sangue de algo que não era humano. E uma princesa nascida sob a sombra de um trono amaldiçoado. Dois destinos separados por séculos, mas unidos pelo mesmo fardo, o de carregar o peso do sangue e do tempo. Prepare-se para entrar em um mundo onde a fé se confunde com o pecado, onde os deuses se calam, e os monstros ainda caminham entre nós. Uma boa história para você, e um abraço. Capítulo 8. O som do vento. O mundo voltava devagar, como quem emerge debaixo d'água depois de tempo demais preso no fundo. Primeiro veio o som, abafado, distante, como se as montanhas respirassem por ele. Depois, o cheiro, fumaça, terra molhada, e um leve perfume doce, traiçoeiro, que fazia o estômago revirar, verbena. Nemo tentou abrir os olhos, mas a claridade penetrou como lâminas. O corpo reagiu antes da mente, o peito arfou, os músculos se contraíram, e um grunhido rouco escapou-lhe da garganta. Era o som de um homem arrancado de um pesadelo antes da última cena. Ele se ergueu bruscamente, o corpo coberto de suor frio. As costas colaram no tecido grosso da cama improvisada, e por um instante ele não soube onde estava. As paredes de madeira, o teto baixo, o som do fogo estalando em algum lugar próximo, tudo parecia ao mesmo tempo familiar e errado. A respiração veio pesada, como se cada inspiração tivesse peso de ferro. Os olhos ajustaram-se à penumbra. Peles de animais pendiam nas vigas, ervas secavam amarradas em feixes, e o ar tinha aquele mesmo aroma adocicado e venenoso. Lucien. O nome escapou num sussurro, quase involuntário. Logo depois, veio o pânico. Nemo sentiu o coração disparar, e em reflexo puro, abriu a mão no ar. A energia condensou-se num som agudo, metálico, rasgando o silêncio como um trovão. A espada veio voando de algum ponto da cabana, cortando o ar com um assobio mortal. Ele a segurou no instante em que o fio reluzente cruzou o último feixe de luz, e no movimento instintivo, girou o corpo, colocando a lâmina no pescoço de quem estava próxima. O corte foi preciso, mas superficial. Um filete fino de sangue negro escorreu da pele morena, logo acima da clavícula. Semba não se moveu. Bom dia para você também, murmurou, sem se abalar. Um mês dormindo e ainda acorda achando que o mundo acabou. A lâmina tremeu por um segundo. Nemo ainda respirava com dificuldade, o corpo tenso como o arco retesado. Os olhos azuis, ainda confusos, buscaram os dela, e ali havia o reflexo do fogo, calmo, firme, sem medo algum. Um mês. Ele sussurrou, a voz rouca, cheia de ferrugem. Semba arqueou uma sobrancelha, ignorando o sangue que escorria lentamente pelo pescoço. 31 dias, para ser exata. Achei que fosse precisar te enterrar. De novo. Ele baixou a espada devagar. O fio prateado deslizou até a lateral, refletindo o tremular da chama. O silêncio que se seguiu era espesso. Nemo recostou-se na cama de palha, passando a mão pelo rosto. O corpo inteiro doía, não de ferimentos, mas da lembrança viva do veneno que corria em suas veias. Verbena! Murmurou. Semba deu um meio sorriso, cruzando os braços. Achei que fosse o único jeito de te fazer dormir. Caminhou até o fogo, pegou uma tigela de barro e mexeu algo dentro. E funcionou. Dormiu como um bebê. Um bebê de quase 2 metros e 100 quilos, mas ainda assim. Você me envenenou, bruxa. Não me chame assim, eu só te fiz descansar. Ela o olhou por sobre o ombro. Seu corpo pode ser eterno, mas a mente não. E ela já estava rachando. Nemo ficou em silêncio por um tempo. O fogo iluminava as cicatrizes em seu corpo. Havia nelas uma beleza sombria, a memória física do que já não podia ser esquecido. Semba o observava de canto. Tinha um jeito curioso de olhar para ele, não como quem vê uma besta perigosa, mas como quem estuda uma ferida. Havia algo de ternura disfarçada no modo como movia o corpo, lento, controlado, ciente de que cada gesto podia ser mal interpretado. Como está a garota? Ele perguntou por fim, sem emoção. Liá. Semba sentou-se numa cadeira próxima, cruzando as pernas. O manto escuro deslizou pelo corpo,
revelando o brilho moreno da pele sob a luz do fogo. Está viva. Saiu com o Renji há 2 semanas. Foi aprender o que significa sobreviver fora das paredes de um palácio. Nemo assentiu, mas o olhar continuava distante, frio. Se me colocou a dormir, devia ter me deixado continuar. E perder a alegria de te ver bravo de novo? Ela provocou. Nem pensar. Um meio sorriso cortou-lhe os lábios, rápido demais para ser um gesto de carinho. Semba inclinou-se um pouco para frente, os olhos dourados fixos nos dele. Sabe, Nemo, você é terrivelmente incomum. A maioria morre com essa dose de verbena. Você só ficou, digamos, inconvenientemente morto por 30 dias. Ele a encarou em silêncio, e o ar pareceu ficar mais pesado. Da próxima vez que tentar me salvar, Semba, disse baixo, escolha um método menos inconveniente. Ela riu. O som era leve, mas carregado de ironia. Você fala como se fosse o primeiro a sofrer por algo que não pediu. Por um instante, os olhos dela se suavizaram. O fogo crepitava, e o vento do lado de fora fazia a madeira render. Nemo apoiou a espada ao lado, o cabo encostando na parede, e fechou os olhos. O nome voltou. Lucien. O som o atravessou como faca. O coração falhou um compasso. Ele viu o rosto dela, fragmentos de memória como brasas no escuro. O riso, o sangue, a promessa quebrada. Semba percebeu. Ainda sonha com ela, não é? Ele não respondeu. Sonhos são um luxo perigoso para quem vive tanto tempo. Ela se levantou, aproximando-se. E você? É o homem mais miserável entre os vivos. Prefiro a miséria à ilusão. Claro que prefere. Ela parou diante dele, inclinando o rosto até quase encostar. A ilusão exige coragem. Nemo abriu os olhos. Havia algo naquele olhar, um cansaço que parecia antigo demais para caber num corpo humano. O que você quer, Semba? Perguntou, enfim. Ela sorriu, lenta, como quem saboreia o momento antes da revelação. Quero que você a leve até Rengoku. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Nemo piscou uma vez, devagar, como quem precisa traduzir o absurdo antes de reagir. Lian. A voz dele soou rouca, carregada de descrença. Não. Sim. Não. Sim, e vai ser divertido. Eu não escolto ninguém. Você já escoltou piores. Nemo se levantou. O chão gemeu sob seu peso. Mesmo fraco, havia algo ameaçador na postura dele, aquela quietude densa, o tipo de calma que antecede a violência. Eu não trabalho mais para impérios, Semba. Nem para fantasmas deles. Não é trabalho. É, ela fez um gesto teatral com as mãos. Destino. Ele bufou, descrente. Palavras bonitas para uma armadilha. Ou para uma segunda chance. Ela deu um passo à frente. Você procura algo há anos, Aeda. O nome soou amargo para ele. Mesmo que finja não lembrar. Ele virou o rosto, mas o olhar dela o perseguiu como uma lâmina. Em Rengoku, continuou, há alguém que pode te dar o que você busca. Respostas. Ou o fim delas. Ele ficou imóvel. O fogo refletia na espada, e o brilho prateado se misturava ao dourado dos olhos dela. Isso é chantagem. É esperança, corrigiu ela, com um sorriso breve. Mas chame como quiser. Ele suspirou. O som era de ferro rangendo. E se eu recusar? Semba deu de ombros. Então Lian morre no caminho, e você continua. Ela pausou, o olhando de cima para baixo, fazendo sei lá o que. O silêncio durou longos segundos. Lá fora, o vento soprou forte, fazendo o telhado estalar. Nemo passou a mão pelo cabelo, o olhar fixo no chão. O fogo refletia em seus olhos como uma recordação. Por fim, falou. Eu levo a garota. Mas é por você, não por ela. Semba sorriu. Era o tipo de sorriso que misturava vitória e pena. É sempre por alguém, no fim. Pare de brincadeira. Você não morre, Nemo. Ela o olhou com ternura disfarçada. Ele virou-se para a porta. O frio entrou com o movimento, espalhando o cheiro de verbena e madeira queimada. Por um instante, hesitou. Semba. Sim. Da próxima vez que me fizer dormir. Ele virou o rosto, um meio sorriso surgindo. Usa vinho. Ela riu, sincera. Combinado, velho tigre. E ele saiu, deixando a cabana mergulhada na penumbra. O vento recebeu como um velho inimigo,
e o som dos passos se perdeu entre as árvores. Semba ficou sozinha, tocando o corte leve na garganta. O sangue havia secado, mas o calor do fio ainda parecia pulsar sob a pele. Ainda é o mesmo idiota teimoso de sempre, murmurou, sorrindo para o vazio. E ainda o único que me faz querer acreditar que há algo de vivo nesse mundo. O fogo estalou, e a chama se inclinou com o vento. Lá fora, sob o céu cinzento, Nemo observou o horizonte rumo ao norte. Sem fé. Sem descanso. Mas pela primeira vez em muito tempo, com um propósito. O sol ainda não havia vencido as cristas nevadas, e o vale dormia sob um manto de névoa espessa, branca como leite derramado sobre a terra fria. O ar tinha o peso da montanha e o gosto metálico da madrugada, mordendo a pele, queimando os pulmões. Mesmo assim, o perfume das flores silvestres começava a se espalhar, carregado pelo vento que descia das encostas como um sussurro antigo. Lian caminhava devagar entre os arbustos úmidos, as botas afundando no solo mole, o manto grosso escondendo as marcas do corpo ainda em recuperação. Cada passo fazia o corpo lembrar que estava vivo, e cada lembrança vinha com uma pontada discreta de dor, não da ferida, mas da vida que insistia em continuar. Ali, o mundo era simples. Nenhum som de aço. Nenhum grito de ordens. Apenas o farfalhar das folhas, o canto dos pássaros e o zumbido distante das cigarras. Fazia um mês desde o massacre na taverna e, embora o corpo tivesse quase se refeito, o rosto dela ainda trazia o peso da brutalidade. A pele inchada e as cicatrizes ao redor da boca davam-lhe um ar endurecido, trágico, e, ainda assim, havia algo gentil em seu olhar. Era a forma como ela encarava o horizonte, como se pedisse desculpas ao mundo por ainda existir. Renji vinha atrás, respirando alto, o corpo inclinado pelo peso do cesto de vime. O cabelo castanho se prendia mal, caindo em mechas sobre os olhos, e havia algo inquieto em seus gestos, uma energia que não sabia para onde ir. Ele andava chutando as pedras do caminho, resmungando coisas que o vento levava antes que fizessem sentido. Você anda rápido demais para quem ainda devia estar de cama. A voz dele quebrou o silêncio, rouca de frio. Lian respondeu sem olhar para trás. Você anda devagar demais para quem deveria estar acostumado com isso. Ele deu uma risada curta, mais um sopro que um som. Tocar na ferida logo cedo, é isso? Só estou observando. Ela parou um instante, afastando o galho de uma árvore. Ele se abaixou, examinando uma flor azul entre as ervas, enquanto ela a observava sorrir. Era o tipo de riso que parecia acordar algo no ar, breve, frágil, mas verdadeiro. Essas são as ervas que ela pediu? Lian se abaixou, tocando uma flor com a ponta dos dedos. Mas por que ela precisa dessas ervas? Perguntou Lian, observando o vento mover as árvores ao redor. Ela parecia ter bastante na cabana. Renji coçou a nuca, o olhar vacilando. São. Ele arrancou uma e guardou no cesto. E nenhuma daquelas é igual a essa. A mestra chama de agente de purificação. É uma planta rara nessas terras. Dizem que ela repele e enfraquece seres amaldiçoados. Criaturas que quebram a ordem natural entre a vida e a morte. O tom de voz dele mudou, ficando mais baixo, quase respeitoso. Lian virou-se, curiosa. E você acredita nisso? Renji deu de ombros. Já vi coisa demais para não acreditar. E pouca coisa para saber se devia. Ele hesitou antes de continuar. Ela é uma das poucas coisas capazes de causar dor e fazer perder, por um tempo, o poder deles. O vento passou entre eles, frio e constante, como uma presença que escutava tudo. Lian se levantou, ajeitando o manto nos ombros, e olhou para o horizonte coberto de neblina. Ela o olhou por um instante. Você parece saber bastante. Sei o suficiente para não querer perguntar. Silêncio. O tipo de silêncio que pesa, mas não incomoda. Apenas existe. O som distante da água correndo preenchia os espaços entre as palavras não ditas. Depois de um tempo, Renji falou mais baixo. Sabe? Às vezes penso que ela me deixou ficar porque se cansou de me mandar embora. Lian arqueou a sobrancelha. Na época, eu não tinha para onde ir, ele riu sem humor. Hoje continuo sem ter, então. Ela olhou para ele por cima do ombro. Então? Renji ficou quieto. As mãos pararam, o olhar se perdeu num ponto entre as árvores. Antes dela, era só neve. E silêncio. A voz dele saiu fraca. Silêncio demais. Lian não respondeu. Apenas continuou andando.
Às vezes, o melhor que se podia oferecer a alguém era o direito de falar sozinho. O tempo passou devagar. O sol começou a empurrar a névoa, e o vale, aos poucos, revelou suas cores: o verde úmido das encostas, o brilho do orvalho nas folhas, o dourado pálido da luz escorrendo pelos troncos. Renji caminhava mais leve agora, talvez por ter dito o que não dizia a ninguém. Lian sentia isso, aquele alívio estranho, quase imperceptível, de quem carrega algo por tempo demais e finalmente deixa cair um pedaço no chão. Lian. Ele chamou, já próximo. Se um dia você pudesse, voltaria para onde era antes? Ela demorou para responder, mordiscou o lábio ferido. Não existe mais o lugar de onde eu vim, Renji. Existe sim, ele está lá ainda. Não, não existe mais. Ela olhou para ele. Quando a gente parte, o lugar muda. E quando volta, é a gente que mudou. Renji pensou em responder, mas não achou palavras. Ficou apenas observando o movimento do vento no manto dela, o modo como os fios de cabelo ruivo refletiam a luz fraca. Havia algo naquele contraste, a mulher que carregava o peso de um império, e o rapaz que tentava fingir leveza para esconder o medo de desaparecer. Você fala como uma rainha. Disse ele por fim, meio rindo, meio sério. E você como quem ainda é menino. Respondeu, sem sorrir. Renji abaixou o olhar. Talvez seja mesmo. Ela riu, e o som foi leve, sincero. O silêncio que veio depois era tranquilo. Lian se abaixou e tocou as pétalas de uma flor azul. As pontas dos dedos tremiam, talvez pelo frio, talvez por lembrar que um dia aquelas mãos pertenceram a alguém que mandava exércitos, não alguém que colhia flores. Renji observou-a de longe, fingindo procurar ervas, mas o olhar se detinha nos detalhes, o modo como o cabelo dela caía sobre o rosto, escondendo parte das cicatrizes, o brilho suave dos olhos quando o vento movia as folhas, o jeito silencioso como ela parecia pedir desculpas até às flores ao colhê-las. Havia uma beleza estranha ali, uma mistura de fragilidade e força que o confundia. Não era a beleza distante de uma princesa, era algo mais humano, mais quebrado. E, por isso mesmo, mais real. Está me olhando por quê? Perguntou ela, sem erguer a cabeça. Ele piscou, pego no flagra. Eu? Tossiu, apressado. Eu só estava pensando se essa erva aí é segura para tocar. Não é, respondeu ela, sem levantar o tom. É venenosa. Ele olhou para as mãos, surpreso. Certo. Talvez por isso minha língua esteja dormente. Ela soltou outro riso breve, o tipo que parece sem querer, e por um momento ele esqueceu o frio. Continuaram andando até um pequeno riacho que cortava a encosta. A água descia límpida, gelada, refletindo o céu cinzento. Lian ajoelhou-se à beira, lavando as mãos com cuidado. As cicatrizes nos pulsos estavam quase fechadas, mas ainda vermelhas, lembrando as correntes que a haviam prendido antes de escapar. Ela as encarou por alguns segundos antes de mergulhar as mãos de novo. Renji a observava, mas dessa vez sem palavras. Ele conhecia o tipo de dor que a moldava, não igual, mas próxima. Ambos sabiam o que era voltar para casa e encontrar apenas o silêncio. Ei! Começou ele, hesitante. Quando a gente voltar, posso tentar fazer uma pomada para essas marcas. Semba me ensinou umas misturas novas. Ela o olhou, surpresa pela gentileza. Obrigada. Não precisa agradecer. Ele coçou a nuca, sem jeito. Só. Me deixa testar em você antes de eu usar em mim. Assim se der errado, eu aprendo mais rápido. Lian ergueu uma sobrancelha, fingindo reprovação. Isso é o contrário de um argumento convincente. Ele riu, e o som ecoou pelas pedras. Ele riu, e o som ecoou pelas pedras. É. Murmurou ela, olhando o reflexo na água. Faz tempo que não riu assim. Renji se sentou ao lado, os braços apoiados nos joelhos. O vento passou, movendo as folhas e levando o cheiro doce das ervas. Por um instante, nada precisou ser dito. Depois de um tempo, ele falou baixo. Sabe, quando te vi pela primeira vez, achei que fosse morrer. Ela virou o rosto, confusa. Você sangrando daquele jeito, o rosto. Eu pensei, não tem como essa mulher ver o amanhecer. Ele sorriu de leve, sem ironia. Mas aí você respirou, e eu pensei, caramba, até os deuses devem ter medo de deixar essa mulher morrer. Lian ficou em silêncio. O vento soprou mais forte, espalhando o cabelo dela pelo rosto. Eu não sou nada disso, disse por fim.
Só sobrevivi. Às vezes, isso é o que os fortes fazem, respondeu ele, sincero. Os outros só contam a história. Os olhos dela se suavizaram. O reflexo na água parecia quase o de outra pessoa, mais serena, mais viva. Ele tentou disfarçar o olhar, mas falhou. Era inevitável. Havia algo nela que o puxava, e ele odiava o quanto isso o deixava nervoso. Ei, Lian! Fala! Se um dia eu inventar uma coisa que realmente funcione, prometo te mostrar primeiro. Ela sorriu. Espero estar viva para ver. Ele riu, mas o riso era meio triste, como se carregasse algo que não queria dizer. Ficaram assim por um tempo, em silêncio. As montanhas pareciam suspensas no tempo, e o sol começava a abrir caminho entre as nuvens. A luz tocou o rosto dela, revelando as cicatrizes, mas também a força que vinha delas. Renji a olhou de novo, não com pena, mas com respeito. Naquele instante, entendeu algo simples e profundo. Há feridas que não precisam ser escondidas para serem belas. O som do vento passou por entre as árvores, carregando o cheiro das flores recém-colhidas. E, por um breve momento, Lian respirou fundo, como se aquele ar, frio e puro, fosse a primeira coisa realmente viva que sentia há muito tempo. O sol se inclinava sobre as cristas do norte quando Lian e Renji regressavam pelo caminho estreito. As sombras das árvores se alongavam como dedos cansados sobre o chão úmido, e o ar trazia um frio que cheirava a ferro e folhas amassadas. O vento soprava do norte, áspero, carregando o aroma das ervas recém-colhidas dentro dos cestos que batiam em suas costas a cada passo. Havia algo reconfortante naquele som repetido, o ranger da madeira, o tilintar leve dos talos secos. Lian caminhava à frente. O manto grosso ondulava atrás dela, e o tecido escuro, gasto pelo tempo, contrastava com o brilho úmido das botas que afundavam na terra. O corpo doía em lugares que ela já havia esquecido que existiam. Cada movimento lembrava que ainda estava viva, e isso, às vezes, era a pior lembrança de todas. O sol filtrava-se por entre os galhos, fazendo a pele cicatrizada de seu rosto brilhar em tons dourados e vermelhos. Era um brilho estranho, como se o próprio sol hesitasse entre tocá-la ou recuar. Renji vinha alguns passos atrás, tropeçando nas raízes, resmungando baixinho coisas que o vento levava antes que ela pudesse ouvir. Seu cesto estava mais cheio, o que ele carregava como prova de sua própria teimosia. Quis levar mais peso só para mostrar que podia, e agora arqueava as costas, bufando entre cada passo. Lian o observava de canto, e o canto de sua boca ameaçou um sorriso, pequeno, quase imperceptível, porque sorrir ainda doía. As cicatrizes em torno dos lábios puxavam a pele e lembravam a cada movimento o preço de ter sobrevivido. Cuidado com o barranco, disse ela, num tom leve, sem virar o rosto. Eu sei o que estou fazendo, respondeu ele, ofendido, tropeçando em seguida. Eu vivo por aqui, se lembra? Ela riu baixinho, um som breve que o irritou mais do que gostaria. Lembro sim, murmurou, ainda olhando para frente. Renji resmungou algo incompreensível e ajeitou o cesto nas costas. Se você fosse um pouco menos sábia, talvez eu me sentisse mais útil. E se você falasse um pouco menos, talvez parecesse mais inteligente. Ele bufou, mas acabou sorrindo. Toque de princesa. Mesmo no exílio. Lian fingiu não ouvir, embora o comentário tivesse um gosto amargo e verdadeiro. Às vezes esquecia que já foi tratada como realeza ou só preferia esquecer às vezes. O som do rio foi crescendo conforme desciam a encosta. O ar se tornava mais fresco, úmido, cheio do perfume das ervas e da madeira molhada. Era o mesmo rio que passava perto da cabana de Semba, onde costumava lavar raízes e preparar as tinturas, mas havia algo diferente naquele som, um ritmo que não pertencia à água. Como se o rio respirasse. Como se alguém se movesse dentro dele. Lian parou. O vento fez as folhas suspirarem, e por um instante pareceu que até os pássaros haviam se calado. Renji. Chamou baixo. Você ouviu isso? Ele ergueu o rosto, atento, os olhos semicerrados pela luz dourada do fim da tarde. O som repetiu-se, um mergulho pesado, depois o estalar suave das rochas sob a água. Lian pousou o cesto devagar, inclinando-se para frente. O coração batia rápido, mas não de medo, era mais como um aviso. Aquele tipo de instinto que surge quando algo não está errado, mas tampouco está certo. Ela seguiu o som, descendo entre as árvores. A luz atravessava as folhas em feixes inclinados, dourados e brancos, que tremulavam sobre o chão coberto de musgo.
O sol se quebrava em pedaços de luz no meio da névoa. Cada passo levava para mais perto daquele som úmido, ritmado, humano. Renji veio logo atrás, sem reclamar desta vez. A respiração dele era curta, o olhar tenso. Quando enfim chegaram à margem, o tempo pareceu prender a respiração. O rio corria límpido, gelado, refletindo o céu como uma lâmina líquida. E no meio da água, com o corpo submerso até a cintura, estava Nemo. De costas para eles, ele lavava o rosto e os ombros, e o som da água batendo contra a pele era como o roçar de pedra sob o vento. O vapor frio que subia da corrente envolvia sua silhueta num manto tênue, quase etéreo, e o sol, ao tocar sua pele, revelava o que o corpo carregava: cicatrizes. Não eram marcas comuns. Eram profundas, densas, com a textura de algo que o tempo não conseguia apagar. Marcas circulares, algumas como mordidas, outras como queimaduras que haviam se recusado a cicatrizar por completo. À medida que a luz se movia, elas ganhavam cor, um brilho prateado tênue, como se a própria pele guardasse a lembrança. Lian ficou imóvel, os olhos presos naquelas marcas. O que? Sussurrou sem perceber. O que são aquelas marcas? Renji, parado logo atrás, respondeu em voz baixa, quase como se tivesse medo de ser ouvido pelo próprio vento. Dos que tentaram matar ele. Ela virou o rosto, confusa. Como assim? Renji respirou fundo antes de responder. São mordidas, disse por fim. Deles. Jiangxi, murmurou. A mestra os chama de carniçais. O nome ficou suspenso no ar, pesado e estranho. Lian não entendeu, e mesmo assim sentiu o frio subir pela espinha. Isso é algum tipo de fábula? Perguntou, tentando disfarçar o desconforto. Como as histórias que eu ouvi à noite. Queria que fosse. Respondeu Renji, sem ironia. Mas ela me disse que essas criaturas existem desde que ele existe. Que vieram dele. Lian franziu o senho. Ele? Quer dizer, ele é um deles? Não. Renji balançou a cabeça, devagar. É pior. Ele é o que veio antes. Por um instante, só o som do rio respondeu. A água corria lenta, arrastando folhas, quebrando o reflexo do sol. Nemo continuava de costas, como se soubesse que estava sendo observado e não se importasse. Lian olhou de novo. Aquelas marcas, havia nelas algo quase hipnótico, uma beleza estranha, cruel. Pareciam contar histórias. Cada cicatriz era uma lembrança, uma luta travada com algo que não devia existir. Ela sentiu um arrepio e desviou o olhar, tentando se recompor, mas o som da água continuava, arranhando o silêncio. Você parece saber demais, disse, tentando mudar o peso da conversa. Renji deu um meio sorriso sem humor. Não sei tanto assim. Murmurou. Só o que ouvi da Semba. Que ele é uma espécie de caçador. Que onde ele passa, os mortos voltam a dormir. O monstro que caça monstros. E você acredita nisso? Já vi coisa demais para não acreditar, respondeu, olhando para a corrente. Mas talvez devesse. Lian ficou em silêncio, os olhos voltando para a figura no rio. O vento soprou, e o vapor se dispersou por um instante, revelando melhor o rosto dele, pálido, de traços duros, os olhos de um azul profundo, quase frio. Havia algo ali que não era humano e, ao mesmo tempo, era mais humano do que qualquer coisa que ela já tinha visto. Um cansaço antigo. Uma solidão que parecia se estender por séculos. Ele parece... Começou, sem terminar. Que o mundo inteiro pesa nas costas dele. Completou Renji, sem tirar os olhos do homem. É. A Semba dizia que é o preço de continuar existindo quando todo o resto já se foi. Lian ficou parada por alguns segundos à beira do rio. As águas refletiam o céu como um espelho quebrado, fragmentando o mundo em 1000 pedaços. Ela ficou ali, em silêncio, deixando o tempo passar por entre os dedos. Havia uma tranquilidade enganosa naquele lugar. O tipo de paz que só existe entre uma guerra e outra. Desde o massacre na taverna, o mundo parecia ter se calado ao redor dela, como se respirasse baixo demais para ser notado. As feridas no rosto ainda doíam, a mandíbula ainda latejava em certos dias, mas nada doía tanto quanto a lembrança, o som das lâminas, o sangue de Fen no chão, a sensação de humilhação e, principalmente, de ser arrancada de seu lar como uma traidora. Ela respirou fundo. O vento descia das montanhas em rajadas suaves, trazendo o cheiro de terra úmida, folhas esmagadas, claro, verbena,
O mesmo perfume adocicado e venenoso que impregnava as tábuas da cabana de Semba, agora vinha do rio da direção dele. Um arrepio percorreu a nuca dela. Diante dela, o reflexo da água tremia, distorcido, quebrando a imagem do homem que se banhava no meio do rio. Não parecia um homem, pensou. Parecia um fragmento de algo muito mais antigo, quebrado e, mesmo assim, teimosamente vivo. O som da corrente era grave e constante, e o vapor subia das pedras, envolvendo o corpo dele em uma névoa fina. As gotas escorriam pelos ombros largos e pelas cicatrizes que cruzavam o peito e os braços como inscrições e marcas de guerras que nenhum cronista jamais registrou. O sol, baixo no horizonte, se infiltrava entre as árvores e desenhava linhas douradas na água, tocando a pele dele com uma luz que alternava entre a santidade e o pecado. Havia algo de calmo e terrível naquele homem. Um tipo de serenidade que nascia não da paz, mas do cansaço. Então a voz dele veio, rouca, baixa, quase como o próprio vento. Vocês fazem muito barulho. Lian congelou. O coração subiu até a garganta. Virou-se devagar, ele ainda estava ali, no meio do rio. Foi quando seus olhos castanhos encontraram aqueles olhos azuis, frios, mas curiosos. Havia algo hipnótico neles, uma calma que parecia mais próxima da morte do que da serenidade. Uma calma perigosa de quem já viu demais para se espantar com qualquer coisa. Se vão me espiar, continuou ele, aprendam a respirar mais devagar. Por um instante, o tempo pareceu prender o ar. Ela tentou responder, mas a garganta não obedeceu. As gotas caíam do queixo dele em intervalos ritmados, o som dela se misturando ao rumor do rio. O cabelo ruivo escorria sobre o pescoço, pesado e úmido, e o olhar dele encontrava o dela com uma naturalidade que a fez esquecer de onde estava. Lian recuou um passo, corando, sentindo o chão ceder levemente sob as botas. Desculpe. Disse, baixo. Não queria interromper. Os olhos de Nemo, daquele azul cristalino que parecia refletir o próprio céu, permaneceram fixos nela. Havia peso neles, não ameaça, mas uma espécie de consciência antiga, algo que tornava qualquer palavra pequena demais diante dele. Não interrompeu. Ele virou o rosto, voltando à água. A água é de todos. Antes que Lian pudesse dizer mais alguma coisa, Renji apareceu entre os arbustos, tossindo alto. O riso que forçou soou mais como um disfarce do que como alívio. Sim, claro, mas... Alguns de nós preferem usar a água depois que os outros terminam o banho, disse, tentando parecer descontraído. Principalmente quando quem está tomando banho é alguém que pode destroçar uma pessoa com uma das mãos. Nemo arqueou uma sobrancelha, sem pressa, com a expressão de quem tenta decidir se aquilo era uma piada ou uma ameaça. Destroçar uma pessoa? Bom... Renji coçou a nuca, o sorriso nervoso. Foi a Semba quem disse isso. Quando está brava. Ou bêbada. Às vezes as duas coisas. Por um instante, o silêncio voltou, e Lian achou que Nemo o ignoraria. Mas então ele esboçou um sorriso quase imperceptível, um breve movimento nos cantos da boca, e voltou-se para a margem. A água escorreu pelo corpo dele quando saiu do rio. O sol o atingiu de frente, e Lian viu o que não devia ver. Ele estava nu. Mas não foi a nudez que a deixou sem fôlego. Foi o que ela revelou. As cicatrizes, centenas, cruzando-se como rios em um mapa. Marcas profundas, outras finas, todas diferentes, todas vivas. Algumas brilhavam à luz do sol como prata polida, outras permaneciam escuras, afundadas na pele pálida. Havia nelas algo de belo e horrível. Era como olhar um campo de batalha gravado em carne. E ainda assim, cada ferida parecia conter silêncio. Nenhuma falava de fraqueza. Falavam de resistência. De tempo. De algo que não morre. Quantos tentaram matar ele? Sussurrou baixinho. O mesmo número que morreu tentando. Respondeu ele. Renji sentiu um arrepio subir pela espinha e deu um passo para trás, sem perceber. Um reflexo primitivo, como o de um animal que sente o cheiro do predador e não precisa de explicação para temer. O corpo reagia antes do raciocínio. Ele não sabia por quê, mas o ar parecia mais denso em torno de Nemo, como se até o vento hesitasse em tocar aquele homem. Lian, porém, não se moveu. Ela o observou em silêncio, com um misto de curiosidade e compaixão. Talvez porque, em algum nível, o reconhecia. Não aquele homem, mas o peso que ele carregava. Sabia o que era ser chamada de aberração, de erro, de mancha em um nome que antes era respeitado.
Sabia o gosto das palavras afiadas que as pessoas usam para ferir quando não podem matar. E, naquele instante, entendeu algo em silêncio, que talvez a diferença entre ela e ele não fosse tão grande quanto parecia. Nemo pegou um pedaço de tecido escuro e a passou pelos ombros, sem pressa. O gesto era simples, mas cada movimento revelava o controle absoluto de quem aprendeu a existir com dor. Os músculos se contraíam sob as cicatrizes como cordas de aço vivas. Ele notou o olhar dela, mas não desviou. Ainda está ferida. Disse, apenas. Lian piscou, surpresa com a observação direta. Levou a mão ao queixo, tocando o corte que atravessava a lateral do rosto. Está melhorando. Respondeu, um pouco envergonhada. Eu estava bem pior, irreconhecível. É durona. Comentou ele, com a mesma naturalidade com que se fala sobre o tempo. Renji cruzou os braços, tentando mascarar o incômodo, e soltando o ar pelo nariz. Olha, se vocês dois vão começar uma competição para ver quem tem mais cicatriz, eu me rendo. Disse, tentando aliviar a tensão. Eu só tenho um corte no dedo da última vez que Semba me mandou catar a caguza selvagem. Aquilo corta pior que lâmina. Lian riu, e o som foi leve, breve, e pareceu quebrar o peso no ar. Nemo, no entanto, permaneceu sério, a observando com atenção silenciosa por mais alguns segundos. Foi ele quem cuidou de você quando cheguei. Disse, enfim, olhando para Renji. Fez um bom trabalho. O rapaz piscou, surpreso com o elogio inesperado. Eu fiz o que podia. Semba deu as ordens, eu só segui. Às vezes seguir ordens também é coragem. Respondeu Nemo, voltando o olhar para a corrente do rio. O silêncio que veio depois não era desconfortável. Era cheio. Lian baixou os olhos para a água. O reflexo do sol tremia, distorcendo o rosto dela e o dele no mesmo espelho líquido, como se os dois compartilhassem um fragmento de existência por acidente. O vento soprou, e o reflexo se quebrou em ondas pequenas, levando consigo o instante. Renji pigarreou, quebrando o ar pesado. Certo. Acho que já pegamos erva demais por hoje. Disse, olhando de lado para Nemo. E já vimos. Coisas demais. Pausou, tossiu, e depois desviou, o rosto levemente vermelho. Literalmente coisas demais, para ser sincero. Vamos, Lian. Ela hesitou, o olhar ainda preso ao rio. Depois virou-se. Até mais tarde. Disse, baixinho. Nemo apenas fez um leve aceno com a cabeça, um gesto mínimo, mas que carregava mais significado do que palavras. Os dois começaram a subir o caminho de volta. Enquanto subiam a trilha de volta, o vento soprava frio, carregando o cheiro da água e das folhas. Renji andava rápido, o rosto um pouco vermelho, e Lian percebeu, mas preferiu não comentar. O que foi? Perguntou, depois de um tempo. Nada. Respondeu ele, rápido demais. Só. É estranho ver o homem que matou 12 soldados tomando banho como se fosse um monge. Lian sorriu de leve, olhando o chão coberto de folhas. Às vezes é assim que a guerra parece quando termina. Silenciosa. Renji parou, virando-se para ela. Você confia nele? Ela pensou por um momento, sentindo o frio tocar o rosto. Depois respondeu. Não sei. Mas acho que ele não finge ser nada além do que é. Isso já é mais do que posso dizer de muita gente. Renji assentiu, sem responder, e retomou o passo. Ainda assim, o olhar dele se perdeu por um instante, não no rio, mas na lembrança da forma como ela olhava para Nemo. A noite descia devagar sobre as montanhas. O céu se tingia de cobre, e o som do rio continuava ao longe, constante, como se o mundo respirasse por conta própria. Sob aquele som, porém, havia algo mais, um murmúrio antigo, quase esquecido, que se movia entre as árvores. Lian, por um instante, sentiu um arrepio. A estranha sensação de que aquele homem, o monstro que caçava monstros, carregava dentro de si o mesmo silêncio que ela tanto temia. A paz parecia real. Mas, no fundo, ela sabia. A paz nunca dura muito. E assim, chegamos ao fim desse capítulo. Mas lembre-se, a história está longe do fim. Se você quer descobrir o que vem depois, se inscreve aqui no canal Locra, ativa o sininho e deixa o like. É isso que mantém essa jornada viva e faz o sangue da história continuar correndo. Eu sou Cláudio Coelho, e você está no canal Locra. Até a próxima!